transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor. Encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor. Encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Que alegria! Estamos juntos, começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Quero acolher todos vocês que nos acompanham no Brasil inteiro, via satélite, pelas parabólicas digitais, mas também quero acolher você que nos acompanha pelas nossas emissoras, pelos nossos canais abertos. São mais de 82 emissoras, mais de 310 municípios que nos acompanham em canal aberto. Sejam todos bem-vindos. Sem contar o nosso aplicativo com mais de 1.200.000 downloads, ou seja, muitas pessoas nos acompanham pelo aplicativo da obra Evangelizar é Preciso. Prepare o seu coração, separe caderno, caneta, prepare também a sua Bíblia para juntos mergulharmos, conhecermos a palavra de Deus. Passo agora a palavra para Dom José Antônio Peruso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou ao ar em vários horários e depende em que momento você me procura e me encontra. E eu quero saudá-la com muito grande apreço, com grande fraternidade. Também você, William. Também os nossos companheiros de sempre, o Vinícius, a Joelma, o Jean, e aqueles muitos que participam, que ajudam, que você não vê, telespectador, mas é grande o número e com que esmero se dedicam. Lembra bem da outra vez? Qual foi o que tínhamos começado a estudar, querido irmão, querida irmã? Se você não recorda, temos aqui o meninão de todas as recordações e as melhores memórias. Você pode dizer o que foi que vimos? Qual é o tema visto da outra vez, William? Nós começamos a estudar a história de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. E hoje vamos dar continuidade a partir do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 17. Ah, é? Bem, se você disse, então vamos. Aqui, conhecendo a palavra, Lázaro volta à vida, João 17 até 44. Não sei se chegaremos ao 44, é muito difícil. Nosso tempo é escasso. O Evangelho de João requer que se o estude, se o conheça com algum vagar. Não é uma avalanche de informações, mas é mais um conjunto de reflexões teológicas que exige do leitor atenção. E também, quando se quer explicar, cada frase do evangelista tem várias possibilidades de sentido e é preciso que nos detenhamos com atenção. Por isso, você pode estar vendo aqui, querido irmão telespectador, querida irmã telespectadora, da outra vez, nós começamos João 11, 1, e iríamos até 16, mas os últimos versículos foi com alguma pressa. Porém, o todo nos foi possível ver. Seguiremos hoje, 17 a 44. William, você pode ler, por favor, de João, capítulo 11, sim.
Mas vamos, para que não tenhamos as informações assim jogadas de maneira desconexa. Você pode ler, por favor, a partir do versículo 11. Também, telespectador, queira acompanhar, a partir 11. Interessa-nos 17 adiante, mas para não lidarmos de maneira distante uma unidade literária com outra, exatamente porque elas estão, assim o quis o próprio evangelista, que elas estão profundamente conectadas e integradas uma à outra. Por favor, William, 11 em seguida. Disse isso e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos responderam: Senhor, se ele está dormindo, se salvará. Jesus, porém, falara de sua morte, e eles julgaram que falassem do repouso do sono. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me de não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Ótimo. Até aqui chegamos no outro encontro. O que veremos hoje está em continuidade. Então, William, retome a partir do versículo 17, mas não é preciso ir até 44. Para início de conversa, vamos até João, então 11, 17 até 26, por favor. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, a uns 15 estádios. Muitos judeus vieram até Marta e Maria para as consolar da perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse: mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Sei, disse Marta, que ressuscitará na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Ótimo. Foi até o versículo 26. Telespectador, telespectadora, convido-o a ter diante dos seus olhos sua Bíblia. Vai olhar para a sua Bíblia, para o seu televisor, entre um e outro, vamos viajar, vamos falar assim, pelos textos, pelos verbos, pelas frases do evangelista. Conhecendo a palavra, 2. Vamos iniciar, por favor, queira a tela seguinte. Primeiro, a contextualização, aqui é bem rápido. O capítulo 11 é o ponto culminante da revelação de Jesus. Só quero lhe recordar, chamou Lázaro de volta à vida. Para quem lê o título, somos nós levados, lá nas nossas Bíblias, a ressurreição de Lázaro. Somos nós levados com aquele título, que não veio do evangelista, a admirar, olhar, contemplar e nos fascinar com o grande prodígio. Aquele homem morto já havia 4 dias, passou a viver. Nada mal, né? E que grande sinal. É soberano sobre a morte quem é capaz disso.
Todavia, vamos verificar, não é a grandeza do milagre que interessa ao evangelista. Sua atenção tem outra perspectiva. Mas ainda estamos contextualizando, vejamos o que vem a seguir, por favor. Este sinal, quero lembrar, William, da outra vez eu falei dos 7 sinais, né? E este é o maior deles. Você tem 10 dedos? 10 nas mãos e 10 nos pés. Eu falo das mãos. Então você vai usando os dedos, não precisa de todos. São 7 sinais. Primeiro sinal, as bodas de Caná. Mostra o dedo para o telespectador. Vamos chegar a 7. Segundo sinal, a cura do filho do funcionário real. 2, né? Terceiro sinal, a cura do paralítico que estava à beira da piscina havia 38 anos. Quarto sinal, a multiplicação dos pães. Quinto sinal, ainda tem dedos. Graças a Deus. Então Jesus caminhou sobre as águas. Sexto sinal, a cura do servo de nascença. Sétimo sinal, então sim, Lázaro volta à vida, que lá nas nossas Bíblias está a ressurreição de Lázaro. Ei, telespectador, quero lhe recordar, estamos contextualizando 7, totalidade, completude, plenitude. De fato, este é o maior e mais impressionante dos sinais. Mas o evangelista não quer se limitar a uma simples revitalização ou grandes prodígios. Sua atenção é outra. Um pouquinho mais, por favor. E então, o nosso capítulo 11, ele tem estas várias, pode ser visto nessas várias subdivisões. Mas eu gostaria, você, William, acompanha comigo, e queira ler para o telespectador, ele vai acompanhar lá no seu televisor, o que temos aqui. Por favor, vale observar a sequência das cenas, as várias cenas. Qual é a primeira, William? 11A. Não, a primeira é só A. Vale observar a sequência das cenas do capítulo 11. A. Agora vai lá. A comunicação a Jesus sobre a doença de Lázaro. Telespectador, telespectadora, estejamos atentos. Comunicação sobre a doença de Lázaro. Comunicação a Jesus. Vamos mais. Pode ver, né? Vamos a outra. William? Jesus e os discípulos. Conversando sobre a doença de Lázaro. Se está dormindo, então está melhorando. Jesus e os discípulos. A outra, por favor, a outra cena, William. Jesus e Marta. Opa, é o diálogo de Jesus com Marta. Vamos a outra, 17 a 27. Vamos nos deter sobre esses versículos hoje. A outra. Jesus, Maria e os judeus. Também visitaremos essas cenas aqui, mas Jesus, Maria e os judeus. A outra. Jesus chama Lázaro à vida. Meu irmão, minha irmã, percebendo esses subtítulos, parece que o evangelista não quer falar tanto do milagre, Lázaro, que voltou à vida, mas o interesse é o diálogo de Jesus com seus interlocutores. Primeiro com os discípulos, depois com Marta, depois com Maria. Por último, fala a Lázaro, que nada fala em todo esse jogo de cenas. E a reflexão de Jesus em seguida. Em todos os momentos, ora com os discípulos, ora com Marta, ora com Maria e depois com os outros interlocutores, é sempre Jesus o centro. Isto é,
Telespectador, o título não é a ressurreição de Lázaro. O título é a soberania de Jesus, também diante da morte. E nessa soberania, ele se apresenta como o revelador do Pai, e da força do Pai, e do amor do Pai por um povo, por uma comunidade, pelos seus seguidores, pelos seguidores de Jesus, que diante da morte são tentados a imaginar que tudo estaria perdido. Vamos um pouco mais. Agora já podemos começar a estudar os nossos versículos. Sua Bíblia em mãos, por favor. William também com sua Bíblia em mãos. Vamos lá. Versículos. Você leia o versículo 16 como o último e passa ao 17, que é o que nós começaremos aí a temática de hoje. Por favor. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Isso, versículo 16. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, a uns 15 estádios. Por favor, pode voltar a Betânia, ao mapa, por favor, se conseguirem. Eu esqueci de pedir, mas aqui estão eles. Se puderem ampliar, será bem mais fácil, por favor. Ótimo. Jesus se encontrava mais ou menos nesta região aqui, quando soube da doença de Lázaro. Vamos à Judeia. Judeia é toda esta região, mas de maneira mais precisa, foi a Betânia. Jerusalém está aqui, entre 3 e 4 quilômetros de Betânia a Jerusalém. Foi este o caminho. Você pode ler novamente, William? Versículo 16. 17. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ótimo, telespectador. O autor, o evangelista, não se refere a nenhum acontecimento da viagem. Vamos à Judeia. Ao chegar. Então, agora sigamos, por favor. Podemos retornar ao nosso texto. Havia 4 dias. O que quer essa indicação? Parece com indicação cronológica. Sabe, William, naquele tempo pensavam que quando uma pessoa morria, o espírito da pessoa ainda permanecia no corpo por 3 dias. Era assim que se pensava à época. Se em 3 dias o corpo não retornasse à vida, não teria mais absolutamente nenhuma possibilidade. Ou seja, Lázaro estava mortíssimo, vamos falar assim. Havia chegado à mais profunda realidade do nada, da negação, da morte. Estava definitivamente morto, digamos assim. 15 estádios, esses 3 quilômetros, Betânia ficava perto de Jerusalém a uns 15 estádios. É que havia, nós leremos daqui a pouco, que muitos judeus tinham ido consolar as irmãs Marta e Maria. De onde vinham? Jerusalém estava próximo, é por isso. Vamos mais. O versículo seguinte, então, aqui está 17 e 18, vamos ao 19. Isto. Muitos judeus vieram até Marta e Maria para as consolar da perda do irmão. O termo consolar, aqui traduzido por consolar, era muito caro na cultura judaica. A solidariedade com famílias enlutadas era uma das mais destacadas obras de misericórdia. E vieram então para consolar.
Não se trata aqui de orações fúnebres, não era isso. As pessoas vinham visitar e permaneciam por 7 dias junto às famílias enlutadas. 7 dias, 7, uma indicação simbólica da solidariedade expressa plenamente. Mas o evangelista pretende o quê? Eles que vieram para consolar, até Marta e Maria para as consolar, na realidade, ele, evangelista, está a preparar o leitor, está a preparar os Williams e as Williams de todos os tempos, a preparar para o seguinte: vão lá para consolar. Na realidade, eles acabarão por ser testemunhas do maior dos sinais de Jesus. Foram para consolar, partirão de lá, tendo visto o maior dos sinais que Jesus operara. O evangelista, sem dizer, ele está a preparar o seu leitor para um grande acontecimento que não é pura e simplesmente um milagre de um defunto revitalizado. Quantos mais outros defuntos não revitalizam, não experimentam esta revitalização? Quase todos. Então não é tanto um milagre circunscrito a um momento e restrito a uma pessoa. É a mensagem acerca de uma verdade maior do que a morte. Notemos, vieram para consolar. O evangelista está a preparar o leitor para uma realidade bem maior do que esta, o consolo. Sigamos um pouquinho mais ainda. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Observemos, telespectador, estranho. Maria, porém, continuava sentada. Mas João vai se ocupar com a posição física da distinta Maria que estava sentada. E se estivesse de pé, ou de joelhos, ou agachada, o que tem? Vamos tentar compreender. Comecemos. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao encontro. Marta vai ao encontro de Jesus fora da aldeia. Ir ao encontro. Eu gostaria que você lesse João 1, 38 e 39. Por favor. Na realidade, Jesus chegara. Olha o movimento de Jesus que vem. Olha o movimento de Marta, que vai ao encontro dele. Notemos, William, vai lá, 1, 38, 39. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes... Jesus voltou-se, vendo que eles o seguiam. É uma confluência de 2 movimentos. De Marta, que foi ao encontro de Jesus que tinha ido até Marta. O evangelista pretende que o leitor compreenda. Não se trata apenas de uma narrativa acerca de um fato funéreo, de um funeral. Trata-se sim da experiência de fé. Naquela realidade dramática da morte, o evangelista já aponta ao seu leitor. Mais do que o gesto prodigioso de ressuscitar Lázaro,
A intenção é destacar o encontro interpessoal dela, Marta, ferida pela perda, de Jesus que se aproxima de quem está ferido, para ilustrar o movimento do Filho de Deus em relação à humanidade e ao homem, à pessoa ferida. Maria, porém, continuava sentada em casa. Ela vai ficar sentada mais um pouco, porque agora chegou já o final do primeiro quadro, então tem que fazer um intervalo, e ela fica lá, sentada. Você também, mas volte, daqui a pouco. Olha, seja sentado ou em pé, quero convidar você a entrar agora no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Mais de 500 mil pessoas já se inscreveram no nosso canal, mais de 37 milhões de visualizações dos nossos programas, inclusive esse programa Conhecendo a Palavra. Se inscreva no nosso canal, voltamos daqui a pouco. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Estamos de volta, segundo bloco do programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. A nossa saudação para as pessoas nos acompanhando nas redes sociais, a Maria Zélia de Curitiba, aqui no estado do Paraná, Luiz Barbosa do Rio de Janeiro, Ana Cláudia também de Curitiba nos acompanhando. Nós temos aqui também a Adriana Sena de Fortaleza e a Vânia também de Fortaleza acompanhando o nosso programa. E todos estes aí, e muitos mais, olha aqui como está vistoso o paletó do nosso meninão aqui, está bonitão, gurizão. Tentando acompanhar o bispo, né? Ah, O bispo coloca paletó, eu estou tentando colocar também, né? Blazer. Vamos voltar a assuntos mais ligados ao Lázaro, né? Porque o homem aí é só começar a provocá-lo, ele se esbalda. Ei, minha gente, vamos lá. Versículo 20, vamos de novo? Com esse seu formoso paletó, leia, William. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Atenção aqui, telespectador. Marta soube, foi ao seu encontro. Maria não disse que soube. O destaque aqui é sentado, eu tinha tocado nesse tema. É o gesto, é a atitude de quem está paralisado ou paralisada diante a presença da morte. Naquele lugar, Jesus não vai até lá. Jesus não entra no lugar da morte, a não ser quando ele, sim, também morre. E aquele gesto, aquela experiência, aquela realidade de morrer, porque amava. No Evangelho de João é exaltação. Depois, quando ele entra na casa da morte, colocado como um morto, no sepulcro, no túmulo, lá, é desde lá que será anunciada a ressurreição.
Por enquanto essa atitude e o verbo sentada está associada com uma situação de quem está totalmente agrilhoado e dominada pela presença da morte. Morte física é uma realidade que ninguém pode evitar, absolutamente ninguém. E era usada, então, para a reflexão religiosa da época, para acentuar que há uma potência que domina todos os homens e mulheres. Ela, a Dona Morte. Aqui, a irmã do falecido está torpedeada, agrilhoada, dominada, não se move. A morte a tiraniza. É este o sentido pretendido pelo evangelista, ou que se compreende assim da narrativa do evangelista, acerca da realidade e a situação daquela irmã de Marta, Maria. Vejamos o versículo seguinte. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Parece uma queixa até, uma reprimenda implícita, mas Senhor, por que não estavas aqui? Quando mais precisávamos, não estavas. Quase isso é a imagem ou o pensamento que aflora ao ler o texto. Mas o evangelista tem uma outra intenção. Não é tanto afirmar o que o Senhor deveria ter estado lá. É um gesto de fé. Senhor, somente Tu podias frear a morte. É um ato de fé. Não diz como tudo poderia acontecer se ele tivesse estado, mas é um ato de fé no poder miraculoso de Jesus. Senhor, se estivesses aqui, a tragédia teria sido evitada. O seu irmão, Lázaro, morreu devido à ausência de Jesus. Isto é, Marta falou o que dizemos nós todos quando perdemos alguém. Por que o Senhor não interveio? Ou seja, Marta pensava e esperava pensava que a morte interrompia a vida. Como nós também é uma ruptura, a morte, quando perdemos alguém. Mas o evangelista pretende que a dor humana, todos nós conhecemos esta dor com a perda de alguém, que esta dor enseja uma experiência nova da soberania de Deus sobre a morte. Qual? O versículo seguinte tem a indicação. Vamos lá? Mas ainda agora sei que tudo que pedirdes a Deus, Ele te concederá. Bem, a linguagem do evangelista aqui é bem apropriada. Há uma confissão de fé da parte de Marta. Ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. O evangelista pretende, querido irmão, querida irmã, ele pretende que o leitor se encaminhe para uma experiência de fé que o faz pensar numa perspectiva imediata, numa possível ressurreição daquele corpo. E é verdade, ele de fato vai fazer acontecerá isso, mas ele pretende, ele evangelista, que o leitor perceba com Marta que Jesus é maior do que a potência da morte. Confessa que Jesus está em relação íntima com Deus.
como aquele que tem soberania. Deus tem soberania sobre todas as coisas, e a relação de Jesus e de sua oração: tudo o que pedires, Ele te concederá. É fé manifesta de Marta no poder da oração de Jesus. O evangelista pretende que o leitor perceba a potência da oração nos momentos de drama, de dor, de tropeço, ou naqueles contextos que fogem à compreensão ou à lógica humana. No versículo 21, se puder voltar, por favor. Então disse Marta a Jesus: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Menciona a sua condição de bom milagreiro, que é capaz de evitar a morte. O taumaturgo é aquele que age como um grande operador de prodígios. Aqui taumaturgo 21, 22. Mas tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Não é o milagreiro taumaturgo, mas é o orante, que na sua relação com Deus é capaz de qualquer vitória, absolutamente todas as vitórias. Qual é a vitória ante a morte? O evangelista está levando o seu leitor paulatinamente, de versículo em versículo, a um processo de reflexão. Se aquilo que a um momento pareceria desejar um grande milagre, talvez encaminhe para uma outra direção, sem excluir, porém, o milagre. Sigamos o evangelista, vamos ver como as coisas caminham. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. A resposta de Jesus é positiva. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Mas a formulação aqui é intencionalmente aberta a um mal-entendido. É um mal-entendido intencionado, ou com intenções pedagógicas, digamos assim. Ao desejo do milagre, o Senhor responde como: por sua palavra, a vida será maior do que a morte. Ressurreição não é um termo restrito a tirar um cadáver da condição mortal, está morto, da realidade trágica da morte. Ressurreição, no Evangelho, terá um sentido de vitória sobre tudo aquilo que separa o homem de Deus. E, filhão, no tempo de Jesus, na cultura judaica, desde o Antigo Testamento, a morte significa a separação definitiva de alguém de seu Deus. Deus não era conhecido ainda como o vitorioso sobre o maior dos males, que é a morte. Então, telespectador, teu irmão ressuscitará. É o Lázaro, cadáver, que voltará a ficar vivo? Ou é a vitória do Senhor ante o poder absoluto que se impõe sobre o destino humano, a morte? Deixa em aberto. Vamos ver como anda a sequência, por favor. Sei, disse Marta, que ressuscitará na ressurreição no último dia. Agora já Marta não está falando do irmão, né? Não está falando da tragédia familiar. O assunto parece se estender e se alargar a temática.
O evangelista não pretende aqui fazer uma descrição jornalística da morte de um amigo do mestre, como se tratasse apenas de uma condição pesarosa ante a perda de alguém. Aqui, nesse versículo, já aponta para uma reflexão de tipo teológico, isto é, ressuscitará na ressurreição no último dia. Acreditava-se, nos tempos que antecediam a chegada de Jesus, que o Messias, quando chegasse, ele iria julgar e ressuscitariam aqueles que tinham sido homens e mulheres de observância da lei e de fidelidade à lei. Eles seriam ressuscitados, mas continuariam a viver nessa história, num novo éon, assim chamavam. E os pecadores, aqueles que transgrediram a lei e não se emendaram, eles continuariam no mundo da morte. Haveria este último dia, impreciso. Era a mentalidade circulante naquele tempo. Então, sei, disse Marta, que ressuscitará na ressurreição do último dia. Ou seja, um futuro que na mentalidade da época era absolutamente impreciso. Mas a ressurreição não era uma presença já real. Ainda não. É algo para o futuro. Será que é para o futuro? De que modo cada um pode se encontrar com a ressurreição e com o ressuscitado? Só depois que morrer? Agora o evangelista passa de uma situação familiar, a morte de alguém, Lázaro, para uma reflexão teológica, e pretende ele, evangelista, que o leitor participe dessa reflexão, e daí é um passo depois do outro. Então o versículo seguinte pode nos ajudar. Vamos lá. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Opa! Eu sou a ressurreição. No presente, então onde está Jesus? Está presente a ressurreição. Não é uma experiência para depois da morte a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. E ressurreição não é um conceito, uma ideia, uma reflexão abstrata, como se alguém fosse falar de amor sem nunca ter amado. Como é o discurso? Ou se alguém fosse falar da maternidade sem nunca ter abraçado um filho, uma mulher ou um homem, falar da paternidade sem nunca ter abraçado a sua criança. Poderá até pronunciar palavras na direção correta, mas não é uma experiência personalizada e integrada no seu modo de viver. Quando tem seu filho, as mesmas palavras têm outra significação. O que pretende o evangelista aqui? Menos do que falar sobre os conceitos usuais empregados na época para certas ideias e pensamentos, ele está a propor que se creia. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, eu sou, no presente. Não é algo para o último dia da história. Pode voltar ao versículo anterior, por favor? Ressuscitará, ressuscitará na ressurreição do último dia. 24, 25. Não é para o último dia, é para o presente. De que ressurreição está a falar então? Não é no último dia da história, mas aqui Jesus se apresenta como revelador.
Você já ouviu, William? Também você já esteve aqui, Vinícius. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Todas estas, mais adiante veremos, eu sou o caminho e a verdade. Tudo isso faz lembrar Êxodo 3,14. Lá Deus se revelara a Moisés. Eu sou aquele que você vai conhecer na medida em que me obedecer e me crer. Ou seja, Jesus, naquele cenário de morte e de perda, se apresenta como ressurreição, menos para mostrar sua potência miraculosa, mas para dar um sentido à vida de quem nele crer. Eu sou. Exclui qualquer outra possibilidade de ressurreição, senão com ele. E se eu sou a ressurreição e a vida, eu dou a vida, eu dou a ressurreição. Jesus é a ressurreição e a vida, porque oferece a todos aqueles que o reconhecem como revelador. Quem o aceita e o acolhe, experimenta a vitória sobre qualquer tipo de mal. A morte é o exemplo, a ilustração e a experiência mais dramática do mal sobre a vida. Acaba com ela. E Jesus é aquele que faz a vida vencer a morte. Mas por qual caminho? Ideias, pensamentos, adesões a esquemas e estratégias? Relação pessoal. Quem crê, crer no Evangelho de João é aderir. A amizade com ele transforma até a morte, ainda que morra, transforma até a morte em possibilidade de ressurreição e de eternidade. Ei, telespectador, telespectadora, você já deve ter percebido que ele, evangelista, não pensa em um grande milagre, que depois sabemos acontecerá, mas o evangelista quer que o seu leitor compreenda, que olhe para Jesus não como aquele que faz milagres extraordinários, mas que até na realidade dramática da morte de todos, até aí ele pode conferir um sentido de vida e de vitória. Ou seja, ele pretende que o seu leitor faça da vida, ou viva para crer. O que vou fazer da minha vida? De que modo vou vivê-la? Quero vivê-la como quem crê, porque com ele nem a morte tem potência sobre qualquer realidade histórica. Vamos ao versículo seguinte. Ou seja, nós gostamos de contemplar o milagre, e o evangelista pretende que nós contemplemos o sentido de todos aqueles movimentos e palavras de Jesus. E então temos o outro versículo. E quem vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? Crês nisso. Olha que a interpelação aqui parece algo simples. Você acredita nisso? Mas crês que a última palavra é a soberania de Jesus sobre a morte? Não esqueçamos que Marta está lá, ferida pela perda do irmão. Não é que hoje as nossas realidades nos funerais de quem amamos e que se partem, vamos fazer reflexões teológicas. O evangelista não está a propor isso. A perda
parte da vida. E saber lidar com isto aponta para situações de maturidade. Mas ele não quer apontar para essas questões de fundo psicológico e de maturidades históricas. A reflexão é de fundo de âmbito teológico. Quem crê jamais morrerá. Ou seja, o versículo anterior falava, ainda que morra, vive. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Ou seja, quem crê não será afastado, distanciado da sua relação com Deus. Ele não pretende, evangelista, tocar na questão biológica da morte histórica. Morreremos. Eu, você, nós. E cada dia que passa, mais a morte nos procura, a morte biológica. Isso começa desde o nosso nascimento. Não é aí que incide a reflexão do evangelista. Mas quem vive, quem crê em mim, nunca se distanciará de Deus. Marta, crês isto? O evangelista está a dizer a nós todos, crês? Queres o quê? Viver sem nunca morrer ou estar sempre em comunhão com Ele, com Deus? Da história para a teologia. Eu esqueci, já foi o tempo de novo. E eles vão me perdoar, eu espero. Mas você me compreende que eu tenho que parar um pouco. Antes de irmos para o intervalo, eu quero lembrar você que nós estamos com a campanha de expansão da rede Evangelizar de Comunicação. Graças a Deus, graças à sua generosidade, nós já estamos em 82 cidades. São 82 cidades que recebem o canal aberto da TV Evangelizar. Faça a sua contribuição extra e ajude a palavra de Deus a chegar em cada canto desse Brasil. Voltamos já. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Conhecendo a Palavra. Nossa saudação para Nilda, estado de São Paulo. Vera Leitão de Carnaubal, no estado do Ceará. Cecília de Novo Horizonte, também no estado do Ceará. E a Regina de São Luís do Maranhão. Então, sigamos, William, até as suas conexões aí.
pelos meios eletrônicos não funcionaram e você perdeu muitos contatos, assim me falou no intervalo. Mas não se importe, nós não queremos ter uma lista aqui para agradar a nós. O que ajuda? Você também, William, consolem-se, mais do que sucesso. Nós somos servos da palavra. Quando o sucesso se torna critério, possivelmente não é mais a verdade que está no centro, mas a minha própria imagem. Por isso, quem explica a palavra vale para todos. É preciso que apareça muito mais a mensagem do que o mensageiro. Senão, tem alguma coisa fora de ordem aí. Mas vamos lá, voltemos. Eu queria chamar a atenção, telespectador, crês nisto? Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisto, Marta? Quaisquer Martas. Ou seja, viver de um modo a vencer a morte não é de nenhuma maneira algo que se possa confirmar mediante comprovações, reflexões ou qualquer critério histórico ou critério da lógica humana deste mundo. É uma atitude de fé de quem se abandona porque confia. Olhem, uma experiência mínima que poderia ilustrar. Quando o jovem se casa com a jovem ou ela com ele, não sabe como será o futuro. Mas eu confio que contigo posso construir uma vida de comunhão. Não há lógicas ou critérios matemáticos que garantam, que assegurem que será assim. Mas confia, porque tem uma relação profunda de reciprocidade com quem ama. Algo assim. Crês nisso? Ou seja, o evangelista pretende que o seu leitor, mais do que qualquer outro caminho para a vida, viva para crer que a morte, separação de Deus, aquela morte que separa de Deus, esta é possível ser vencida com Ele. Crês nisto? Sigamos, por favor. Disse ela: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo. Parece que ela está... Jesus perguntou, crês nisto? E ela está a dizer que crê, mas acrescenta outros elementos. A pergunta foi uma, dá a impressão que respondeu a outra. Ou seja, sim, Senhor, eu creio. Eu ofereço a minha adesão. Eu só tenho a Tua palavra para aderir. Eu não tenho outro indício a não ser Tua pessoa, Senhor. Ou seja, não é possível crer sem relações, sem vínculos pessoais com Jesus. Se se crê apenas a esquemas doutrinários ou enunciados teológicos doutrinários, é crer num conjunto de verdades que compreendo, ou que imagino estar ao alcance da minha compreensão. Agora, crer em uma pessoa é relacionamento e é intimidade. Marta, observar a resposta de Marta, ela não deveria dizer, crê nisto? Sim, Senhor, eu creio. Não bastaria isso? Ela confessa. 3 aspectos. Sim, Senhor, creio que Tu és o Cristo, o esperado desde há muito, o Salvador. Creio que Tu és o Filho de Deus,
o Filho tem a autoridade do Pai, que tu, Cristo, esperado das nações, és o Filho de Deus. Nunca se pensou nos quadros do judaísmo que o Messias que viesse seria Filho de Deus, ao modo como a teologia cristã o apresenta. Que venha ao mundo Deus que desde a eternidade quer participar da história humana para que a humanidade tenha em quem crer. Lembra William João 1,14? O Verbo de Deus se fez carne e estabeleceu sua tenda entre nós. Aqui é Marta a falar diretamente. Tu vens ao mundo. O Filho é enviado. Que Jesus não está na história por pura casualidade, mas é enviado de Deus. Deus está a participar dos passos humanos até no dia da morte de alguém que amamos. É curioso que o Filho de Deus que vem ao mundo, isso é pronunciado no dia em que tudo se afigurava sem Deus e sem história. É bonito o nosso texto. Vamos andando, tem mais versículos, agora é o 28, né? Isso. Tendo dito isso, afastou-se e chamou sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e ele te chama. Mas Maria parece que continua sentada, né? Esquecemos dela, ela deve estar ainda lá, sentada a aquecer o sofá da sala, mergulhada, imersa na sua prostração lúgubre, funeral, mergulhada na sua dor pela perda do irmão. Mas é impressionante o que diz. Você pode ler outra vez, William? Tendo dito isso, afastou-se e chamou sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Chamar. Interessante. Chamar. A um primeiro olhar parece que transmitiu o recado. Como se tivesse ela vindo a dizer: ei, está aí, ele te espera. Como se tratasse apenas de um recado ocasional. Chamar aqui tem um sentido bem mais profundo. Qual? O mestre chama Maria. O mestre, através de Marta, chama Maria para que ela deixe aquele seu lugar de sentada e ponha-se em movimento para participar da condição de salvação que Jesus veio trazer. Ele já disse, e o leitor já leu: eu sou a ressurreição e a vida. Maria, a ressurreição e a vida, Ele te chama. Sai, deixa essa cadeira e este lugar de quem está torpedeado ou derrotado pela morte. Ponha-se em movimento, vai até lá. Deus não é estático, não é inamovibilidade, imobilismo, é relação, é comunhão, é encontro, é exatamente que um se deixe enriquecer da presença do outro. Marta está vazia pela ausência do irmão e por não ter encontrado ainda o seu Senhor. Está depositada, sentada. O problema de Marta, de Maria, o evangelista quer que o leitor assim compreenda, não é que perdeu o irmão. Esta é uma questão humana. E isto é doloroso. Mas não é isto que afasta alguém de Deus.
afasta alguém de Deus é ficar sem atender ao seu chamado. Ao chamado que o Filho de Deus deveria vir ao mundo. O Filho de Deus não veio apenas ao mundo, ele veio até Betânia, onde Marta e Maria estão feridos e feridas. É isso que ele evangelista gostaria que o leitor compreendesse, dizendo baixinho. Não é propriamente falar em baixa voz para que ninguém ouça, mas está falando ao profundo a intimidade de Maria. Não é o volume da voz, mas é a profundidade da mensagem, do encontro de duas irmãs. Sigamos mais. Esta, ouvindo isso, ergueu-se logo e foi ao seu encontro. Ouvir. Impressionante. William, você pode ir a 10:3? Sim. É impressionante. No Evangelho de João, uma página ajuda a compreender a outra. Não podemos restringir nossa interpretação unicamente ao texto escrito na sua perspectiva imediata. Ele está em relações temáticas com outras páginas e outras frases e outros modos de revelar a pessoa de Jesus. Vamos lá, por favor, 10:3, William. A este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama suas ovelhas uma por uma. E agora o mestre... Voltemos ao 28. William, você leia de novo 10:3. A este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama suas ovelhas uma por uma. E agora leiamos aqui, telespectador, leia com o William. O mestre está aí e te chama. O bom pastor veio pastorear aquela ovelha, conduzi-la para boas pastagens, aquela ovelha sentada, imobilizada, torpedeada pela presença da morte. Vamos lá, voltemos agora ao 29. Agora esta, ouvindo isto, ergueu-se logo e foi ao seu encontro. Primeiro, obediência, intimidade. Segundo, foi ao seu encontro. Vai lá, João 1:29, por favor. No Evangelho de João, quando aparece essa expressão, aproximou-se de, achegou-se a, este uso, esta expressão no Evangelho de João, não aponta apenas para um avizinhamento físico. Eu cheguei perto do Vinícius. Esta aproximação tem um sentido relacional. Eu me aproximei do meu irmão. E olha, todo cheio de dengos ainda, olha aqui. É uma aproximação humana, de partilha e de comunhão. Então foi ao seu encontro. Foi ao seu encontro com o seu vazio e sua dor, mas se pôs em movimento. O que temos lá em 11:29, William? 1:29? É. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz... Opa, é Jesus que se aproxima. Não é uma aproximação de tipo físico unicamente. É o Filho, o Verbo de Deus que se fez próximo, porque tem afeições. E daí, eis o Cordeiro de Deus. Agora aqui, ela com sua dor, seu vazio, mas o Mestre a chamou, ela responde. É encontro pessoal. Ou seja, o chamado de Jesus tira alguém da imobilidade ou do domínio da morte. Morte, telespectador, não estamos a falar da morte física, mas da ruptura com Deus. Ao chamado de Jesus, são vencidas as rupturas com Deus.
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira as rupturas da humanidade com seu Deus. Do assunto, Lázaro que morre, para a temática da vida que chega com Jesus. O evangelista pretende sempre ter esses dois níveis temáticos: o fato histórico e o significado teológico. João 30, o que temos lá em João 30? Jesus não entraria ainda no povoado, mas estava no lugar em que Marta o fora encontrar. Eu gostaria, fui eu que digitei, telespectador, e eu acho que este entraria não está correto. Não entrara. Vai até a Bíblia, por favor, William. João 30. João 11:30. Ok, na Bíblia. Jesus não entrara ainda no povoado. Não entrara. Eu pus um i a mais para ver se o William estava desperto, mas ele estava um pouco entorpecido, igual Maria. Ela sentada lá na casa e ele sentado aí na frente do seu computador. O telespectador, quando encontrar o William, corrija-o. Faça isso. Eu não posso porque todo mundo vê. Então voltemos, fora a brincadeira. Jesus não entrara ainda no povoado, mas estava no lugar em que Marta o fora encontrar. O porquê essa informação? Qual é o sentido? Na casa, não entrar ainda no povoado. No povoado, Jesus ainda não entrara na casa do luto. Lá não é o lugar dele. Lá não é o lugar em que a ruptura com Deus se impõe. Não é o lugar para que reúna os seus. Ele vai levar os seus até o túmulo de Lázaro, para que testemunhem a vitória sobre a morte. Não é ir à casa dos enlutados, mas levar os enlutados até o lugar em que a morte é superada e a vida triunfa. Faça-me compreender, querido telespectador, querida telespectadora, qual é o detalhe de Jesus não ter o sentido desta informação? Não entrou no povoado, ficou no lugar em que Marta o fora encontrar, nem diz qual lugar. Se a intenção fosse descritiva, histórico-descritiva, e dizia ainda qual lugar. Na entrada da cidade, no meio da cidade, a saída da cidade, onde? Não é a identificação geográfica, mas é lá onde houver o encontro, lá se decidem os caminhos. Sem encontros também não há caminhos. Sigamos. 11:31. Quando os judeus que estavam na casa de Maria, consolando-a, viram-na levantar-se rapidamente e sair, acompanharam-na, julgando que fosse ao sepulcro para ir chorar. Isto é, eles foram lá para consolar. Nobre atitude, solidariedade diante da situação da morte, claro, da perda do irmão. Mas o evangelista aqui está orientado, ele orienta suas palavras e sua narrativa para que o leitor compreenda. Eles não têm nada a oferecer, senão participar com ela da sua dor e do seu vazio. Pois bem, eles estavam absortos pela perspectiva da dor, do fim, do vazio. E eles foram com ela, participar com ela da sua dor. Digamos assim, é como se o sepulcro chamasse Maria. É assim que eles, quando os judeus, esses que estavam na casa com Maria, ela estava sentada, consolando-a, viram levantar-se e sair, acompanharam-na, julgando que fosse ao sepulcro chorar. Parece que está dando uma resposta ao sepulcro, né? Maria se levantou e foi ao encontro de Jesus.
Mas aqueles que estavam com ela imaginavam que ela levantara-se. O mestre te chama. Neste caso, imaginaram que ela fora chamada pela dor lá do sepulcro. O que pretende o evangelista? Que o leitor compreenda. Subjacente à experiência humana existe uma forte possibilidade do caminho, subjacente à experiência humana de fragilidade, há um possível caminho de encontro com quem vence a morte, se crer nele. Ela foi chorar, pensavam, foram com ela. Vamos mais. Chegando ao lugar onde Jesus estava, Maria, vendo-o, prostou-se a seus pés e lhe disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Já Marta tinha dito a mesma coisa. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Parece que está a insistir na mesma frase. Senhor, devia estar aqui para que meu irmão não participasse, não mergulhasse no vazio e não morresse biologicamente. Uma espécie de correção pela sua ausência. Mas observemos, vamos ler com atenção. Vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Quem se prostra não está a recriminar, está a confiar, está a suplicar. Este gesto de prostrar-se indica o sentido desta frase. Ah, Senhor, se tivesses estado aqui. Na tradução em português é meu irmão, como em Marta. Mas no grego, o evangelista escreveu: Senhor, se tivesses estado aqui, o irmão meu não teria morrido. Que na língua original significa vínculos ainda mais fortes do que Marta. Maria estava mais machucada pela ausência. Tá bem, mas o que pretende o evangelista com tudo isso? Estamos chegando ao final, o tempo é muito breve, 33. Quando Jesus a viu chorar, e também os judeus que a acompanhavam, comoveu-se interiormente e ficou conturbado. Eu só gostaria, estamos concluindo, telespectador, comoveu-se interiormente e ficou conturbado. Qual é o sentido? A dor humana conturba, fere, faz sofrer aquele que é o Verbo de Deus que fez carne. Dói no Filho de Deus a dor do povo de Deus. É uma dor que suscita solidariedade. A dor humana comove o próprio Deus em seu Filho. Ele que é a ressurreição. Por isso a resposta é a ressurreição, lá onde Deus se comove com a dor daqueles que nele creem. O debate continua, vai longe. Terminamos em 11h33, precisamos ir com calma, porque o evangelista, o quarto evangelho é assim. Mas a gente continua. Um grande abraço. Obrigado a todos vocês, obrigado Dom Peruso, aos músicos, toda a equipe, obrigado a você. Juntos evangelizamos mais. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga seu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é vida, é verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga seu pranto quando você chora.